Se você quer ser respeitado pelos outros, o melhor é se respeitar a si mesmo. Só assim você obriga os outros a respeitá-lo. Fyodor Dostoiévski. Você já sentiu que, por trás dos sorrisos, há apenas silêncio? Que em certos ambientes, você não é admirado, apenas tolerado. O respeito não é dado com palavras, e ele é revelado no olhar, nas atitudes, no espaço que te dão. E talvez você esteja vivendo cercado por pessoas que fingem aceitar sua presença, mas que, secretamente, desejam sua ausência. Isso não é paranoia. É percepção. No vídeo de hoje, vamos abrir um espaço honesto e direto. Vamos mergulhar na filosofia estoica para entender por que alguns não te respeitam e o que fazer sobre isso. Se você sente que algo está errado, que seu valor não é reconhecido, este vídeo é para você. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir verdades difíceis e inscreva-se no canal para mais reflexões estoicas profundas. Agora, vamos ao primeiro capítulo. Existe uma diferença abismal entre ser respeitado e ser suportado em silêncio. A diferença não está no tom da voz ou no conteúdo das palavras, se está na energia por trás delas. Epicteto dizia: se você quiser ser imperturbável, não se importe com o que os outros pensam. Mas ele não estava sugerindo indiferença ao respeito, se estava ensinando a distinguir entre aprovação superficial e valor real. Pessoas que apenas te toleram. Nunca pedem sua opinião de verdade. Mantém você por perto por conveniência, e não por conexão. Não se incomodariam se você simplesmente sumisse. Elas são educadas, mas vazias. Cordiais, mas distantes. E quando você percebe isso, sente um peso estranho, como se estivesse sempre andando em ovos só para não incomodar. O problema? Muitos se contentam com esse tipo de presença. Por medo de rejeição, por hábito, ou porque confundem não ser atacado com ser respeitado. Exemplo histórico. Imagine Sêneca, conselheiro de Nero. Mesmo sendo um dos maiores intelectuais de Roma, ele sabia que o imperador apenas o mantinha por utilidade. O respeito verdadeiro nunca veio. E no fim, foi obrigado a tirar a própria vida por ordens do mesmo homem que o admirava. Lição? Ser útil não é o mesmo que ser respeitado. Ser necessário não é igual a ser valorizado. Reflexão pessoal. Você está em ambientes onde é escutado com atenção ou apenas o tolerado educadamente? Quando fala, as pessoas se ajustam para te ouvir ou apenas esperam você terminar? Se a resposta for amarga, não fuja dela. Use isso como alavanca. Porque a pior solidão é estar rodeado de pessoas que não te enxergam de verdade. Se alguém não te respeita, o problema pode até começar fora, mas ele cresce dentro de você. Por que aceitamos ser ignorados? Por que continuamos em lugares onde não somos valorizados? A resposta, quase sempre, está em uma das três raízes: incomplacência, covardia ou carência. Complacência é o hábito de aceitar o mínimo. A ilusão de que está tudo bem assim. É quando você se acostuma com pouco, porque acha que pedir mais é ser o difícil. Sêneca alertava: daquele que tolera o vício alheio, acaba se contaminando por ele. E o vício que muitos ao nosso redor têm é o de desrespeitar limites. Covardia é o medo de romper. Medo de falar, de confrontar, de se afastar. Tememos perder amizades, oportunidades ou até mesmo nossa posição em um grupo, se então nos calamos. Mas como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Aceitar a humilhação diária em nome da harmonia é escravidão. Carência. Essa é a mais profunda. Quando não nos sentimos suficientes, buscamos aceitação em qualquer lugar. E acabamos mendigando respeito em vez de construí-lo. O estoico não busca aprovação, se ele busca coerência. Exemplo contemporâneo. Quantas vezes vemos profissionais brilhantes se anulando em empresas onde são maltratados, apenas por medo de sair? Ou pessoas em relacionamentos onde são constantemente diminuídas, mas continuam ali, porque é melhor isso do que estar só. Isso não é estoicismo. É autoabandono. O que fazer?
Faça um inventário das relações. Quem te escuta com presença? Quem valoriza sua opinião? Onde você sente que precisa se esconder? Decida sair da posição de vítima. Você não é árvore. Pode se mover. Comece a praticar a atenção estoica. Observe o que tolera. E pergunte-se: eu me respeitaria no meu lugar? A dignidade consiste em merecer respeito, não em exigi-lo. Marco Aurélio. Marcos Aurelius era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo antigo, mas preferia o silêncio à ostentação. Seu poder não estava no tom da sua voz, mas na firmeza da sua presença. Ele não precisava gritar para ser obedecido. Ele não precisava bajular para ser amado. Sua autoridade vinha de dentro. Em seus escritos pessoais, meditações, ele revela que o respeito verdadeiro é uma consequência da conduta, e não da exigência. Ele fala sobre ser uma rocha, mesmo no meio do caos, alguém tão centrado que os outros se alinham automaticamente à sua volta. O que podemos aprender? Muitas vezes achamos que respeito vem de impor com força, com raiva, com discursos. Mas o respeito mais poderoso é aquele que você inspira em silêncio. Você se torna alguém que, quando entra em uma sala, muda a energia. Quando fala pouco, é ouvido muito. Quando age, não precisa se justificar. Essa é a presença estoica. E ela nasce de 3 práticas. Coerência interna. Você vive o que diz. Age conforme seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Autocontrole. Você não reage impulsivamente. Domina seus impulsos. Mostra que não está à mercê das emoções. Disciplina constante. Você se torna confiável. Alguém que cumpre o que promete. Que não precisa anunciar sua virtude, porque ela se manifesta naturalmente. Exemplo real. Pense em líderes respeitados como Nelson Mandela. Ele ficou décadas em silêncio forçado na prisão, mas saiu com uma presença tão firme que unificou uma nação dilacerada. O que esses homens tinham em comum com os estoicos? Uma força interior que dispensava gritos. Uma clareza moral que dispensava aprovação. Eles eram respeitados porque eram inabaláveis. Há uma armadilha que destrói o respeito antes mesmo dele nascer, do desejo desesperado de ser gostado por todos. Você já tentou agradar todo mundo no trabalho? Ser o bonzinho ou do grupo? O flexível, o que nunca diz não. O resultado quase sempre é o mesmo e ninguém te leva a sério. Sêneca dizia: quem vive para agradar a todos, não agrada a si mesmo. No fundo, o que você está fazendo é negociando sua essência em troca de aceitação. Mas aqui está o segredo brutal: as pessoas não respeitam quem se anula. Elas respeitam quem se posiciona. O estoico não é amado por todos. Mas é impossível de ser ignorado. Ser gostado é confortável. Ser incontornável é poderoso. E para se tornar incontornável, você precisa fazer escolhas difíceis? Defina seus valores e defenda-os. Se você não sabe o que representa, qualquer ambiente vai te engolir. Seus limites precisam estar mais claros para você do que para os outros. Prática: descreva 3 valores inegociáveis que vão guiar suas decisões. Não os explique. Apenas viva-os. Aprenda a dizer não sem culpa. O respeito começa quando você escolhe o desconforto de ser autêntico em vez do conforto de ser falso. Prática: e durante esta semana, recuse educadamente pelo menos 3 pedidos que vão contra seu tempo, sua paz ou seus princípios. Melhore sua competência, silenciosamente. Torne-se tão bom no que você faz, que sua presença seja exigida, não apenas permitida. Exemplo moderno. Steve Jobs era temido e admirado, não por ser simpático, mas por ser excepcional. Ele não buscava aprovação, buscava excelência. Cuide do seu corpo, da sua postura, da sua energia. O estoicismo começa pelo espírito, mas se manifesta no corpo. Postura ereta, olhar firme, voz calma, tudo comunica dignidade. Prática estoica: caminhe sozinho por 30 minutos, sem celular, com postura de rei.
não para mostrar ao mundo, mas para lembrar a si mesmo de quem você está se tornando. Respeito não é uma exigência. É um reflexo. Se você for claro, firme, virtuoso e inegociável, eles podem até não te amar, mas jamais vão te ignorar. Se hoje você percebe que está cercado por pessoas que apenas te suportam, veja isso como um sinal, não como uma sentença. Não se trata de o ser aceito. Trata-se de se tornar alguém que não depende mais disso. Porque o verdadeiro respeito começa quando você se respeita o suficiente para não implorar mais por ele. Marcos Aurelius não precisava que o respeitassem, se por isso, era impossível não respeitá-lo. Sêneca não escrevia para aplausos, se escrevia para a verdade. Epicteto era escravo, mas falava com a liberdade de um imperador. Você também pode se tornar essa presença. Comece hoje. Observe quem te escuta de verdade. Identifique onde você se anula para agradar. Escreva seus valores. Treine sua postura. E caminhe como quem carrega algo sagrado, você mesmo. Este é o caminho estoico. Escudo, lembre-se, o estoicismo não é um conceito filosófico distante. Ele é aplicável. Ele é prático. Ele é contínuo. Se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada, assine o Silêncio Estoico, nossa comunidade de estudos e reflexões semanais para quem quer parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Agora, me diga: você está sendo respeitado ou apenas suportado em silêncio?